Hoje eu vou te mostrar a oportunidade escondida em meio ao caos. Se você está preocupado com o payroll dos Estados Unidos, você está olhando para os dados errados. Existem informações dentro da blockchain que ela está nos falando que estamos próximo de um momento de movimentações de alta. Ou seja, nós podemos tomar uma decisão de compra ou uma nova decisão de saída. Afinal de contas, você sabe que nas últimas semanas, desde o Natal, eu venho comentando com você sobre quedas e que eu e os meus clientes já temos 50% da nossa carteira protegida. Obviamente que a gente pode aumentar ainda mais essa proteção dentro da nossa carteira, dependendo de como for a próxima movimentação de alta. Mas eu quero que você entenda que no momento atual, no momento presente, nós devemos olhar para compras e não para vendas, principalmente com notícias negativas na mesa. Eu vou te trazer os dados, eu vou te explicar o porquê que eu estou falando isso e também vou te explicar qual que é o meu planejamento estratégico para caso eu tome uma decisão de entrada no curto prazo. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha a fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando pelo price action do Bitcoin, a gente tem uma região bem chave que é os 90 mil dólares ali. Inclusive, eu comentei isso junto com o Fernando no sábado aqui no canal, que se a gente viesse a perder essa região dos 91 mil dólares aqui, que é o fundo de um candle mensal, um candle de sinal de reversão, a gente pode ver quedas mais acentuadas aí, onde a gente pode ver Bitcoin em patamares mais baixos. Eu não descarto nem um pouco da gente ver Bitcoin em 80 mil dólares, em 70 mil dólares. Afinal de contas, eu tenho 50% da carteira dos meus clientes protegidas, porque a gente tem expectativa de que o mercado vem para baixo. Ou seja, toda essa movimentação de baixa que está acontecendo nesse momento não nos assusta, porque nós já estamos preparados para ela. Só que pelo fato da gente já ter uma formação de caixa extremamente relevante, que são 50% da carteira, a partir do momento que a gente começa a ter quedas dessa maneira, a gente já começa a buscar por compras. Porque a gente sabe que quando olhamos para gráficos ali intradiários, como de 4 horas, RSI bateu próximo da zona ali de sobrevenda, a gente está vendo um aumento de volume. Esse candle que fechou aqui agora, ele deixou um rastro muito forte de compras que nós tivemos. Afinal de contas, aqui muitos novatos venderam, forneceram liquidez para players mais maduros. Eu não estou falando para você que novatos forneceram liquidez para players maduros porque eu acordei hoje de manhã e estava esperando sair o resultado do payroll. Não. Eu estou falando isso porque eu vejo os players novatos vendendo desesperados nesse momento, enquanto os players maduros eles estão acumulando. Eu vou te mostrar através de dados que realmente players estão comprando nesse momento. Ou seja, a gente começa a entender que essa região dos 90 mil dólares, ela é uma região de suporte, ela é uma região que há um interesse comprador. Se há um interesse comprador dentro dessa região, a gente pode ver o preço entregando o que chamamos de respiros, que são movimentações de altas antes que a gente cause ali um grande flush, por exemplo, que a gente venha buscar as regiões mais baixas. Inclusive, a gente já viu essa movimentação acontecendo, que foi essa última pernada que nós tivemos aqui. Foi exatamente um respiro que nós tivemos e, inclusive, nesse respiro aqui, eu gravei um vídeo aqui dentro do YouTube comentando com vocês antes dessa barra verde acontecer aqui, falando que nós já estávamos em região de topo, que aqui era o momento da gente já fazer realizações caso alguém quisesse aumentar ainda a sua proteção. Bom, a gente teve uma única barra em seguida ali acontecendo, trazendo um movimento para o mercado, muitas pessoas caíram nessa barra que em seguida a gente viu o preço devolvendo. Exatamente aqui foi aonde eu tomei a minha última decisão de venda em Ether. E eu fiz uma venda em Ether exatamente nessa região. Quando o Bitcoin estava ali naquela região, eu fui lá e fiz uma venda de 10% em Ether em 3.640. Ou seja, quando a gente volta para o gráfico aqui, a gente não viu o Ether, por exemplo, trazendo essa movimentação de alta que o Bitcoin trouxe. Fiz a venda de Ether exatamente aqui em cima. Então, a partir desse momento que eu faço essas vendas, a partir do momento que o meu mindset está alinhado junto com o mercado,
eu consigo visualizar as oportunidades na minha frente. Olha só. Se você estiver exposto durante uma queda, você só conseguirá pensar em pontos de saída. Se você estiver dolarizado durante uma queda, você conseguirá pensar em pontos de compra. Para que você possa comprar fundo, você precisa ter protegido antes da queda acontecer. Essa é a minha estratégia, esse é o meu jogo. Eu seto o meu mindset exatamente para aquilo que eu vou precisar no mercado. Quando nós estamos subindo, eu estou vendendo, porque eu estou posicionado e eu estou sem caixa. Quando nós estamos caindo, eu estou com caixa e eu estou buscando por compras, beleza? É super importante você alinhar o seu mindset com o mercado, senão vai ser comum você vender e o mercado voltar a subir. Você comprar e o mercado voltar a cair. Entenda que se o seu mindset não estiver alinhado exatamente com o mercado, você vai estar andando na direção errada da valorização e desvalorização do ativo. Bom, entendendo isso daqui no Persect, eu já vou te mostrar que tem grandes players entrando dentro dessa região. Para mim, existem preços bem chaves aqui, que são exatamente a ponta que nós deixamos nesse candle vermelho aqui que nós tivemos. Se a gente tiver um rompimento dele, a gente pode ver muito mais movimentações de alta acontecendo. E o rompimento, na verdade, da mínima aqui do mês passado, né? Que é exatamente essa mínima aqui. Se a gente perder essa mínima aqui, veja que o fechamento de ontem foi bem nessa mínima, a gente vai ver bem mais quedas no Bitcoin. Então, aqui eu já estou preparado para essas grandes quedas. Se a gente fizer rompimento desse candle que foi deixado para trás, esse rastro que foi deixado para trás aqui, eu tenho interesse em voltar com exposição para o mercado, para que eu possa surfar esse respiro que nós vamos ter, por exemplo, durante uma movimentação. Não sei até onde vai essa movimentação, não sei se vai até 100, não sei se vai até 108, mas uma coisa é fato, se a gente romper o 120 aqui, tem grandes chances da gente voltar ali e romper o 108, para depois lá na frente a gente ter quedas. Então, a partir desse momento aqui, eu já estou olhando para compra. Esse é um ponto já para mim de comprar o ativo. Estrategicamente, eu estou planejado para que eu tome decisões de entrada dentro dessa região. Bom, por que eu estou falando de compras nesse momento? Alguns fatores. O primeiro fato é que a gente teve muita realização de prejuízo acontecendo ao longo dessa queda. Altas realizações de prejuízo, a gente sabe que novatos estão saindo do jogo. Se a gente olha para um dos principais indicadores meus construídos por mim, que é exatamente o preço justo ali, o momento dos traders, a gente bateu dentro da linha dourada. Linha dourada é ponto de compra e ponto final, não é ponto de venda. Ponto de venda é lá em cima na linha verde, então a gente vende lá em cima na linha verde e a gente compra na linha dourada aqui embaixo. Se a gente estiver posicionado no médio prazo, a gente só compra quando ele voltar na linha dourada e não faz nada lá na linha verde lá em cima, porque a gente está pensando em médio e longo prazo. Mas entenda que nesse momento, linha dourada sempre é ponto de compra, não importa qual é o time frame que nós estamos olhando. E aí, quando a gente desce para o book de ofertas, a gente vê que há um alto interesse comprador dentro dessa região. A gente está vendo vários players entrando nesse momento. Entraram em 93, entraram em 92, tem muita ordem ali em 91, foi capturado algumas ordens na data de ontem, tem mais ordens para baixo, ou seja, a gente tem um grande suporte aqui. Se nós estamos próximo de um suporte, nós devemos olhar para compra e não para venda, ponto final. Queira entrar junto com grandes players e queira fazer o oposto do que os players novatos, tá? Eles estão fazendo nesse momento. Olha só, o fato é que se você não tem caixa nesse momento, você deve estar desesperado, você deve estar preocupado com payroll. Entenda, o payroll doesn't matter, não importa esse tipo de dados para nós. O que importa dentro do mercado cripto é o que os investidores estão fazendo. Na verdade, para qualquer ativo, o que importa é o que os investidores estão fazendo. Se os investidores estiverem comprando, nós vamos subir com payroll, com inflação, com qualquer coisa, CPI, qualquer coisa negativa, a gente vai subir. Porque os investidores estão comprando. E quando os investidores estão vendendo, não importa qual seja a notícia, se ela é boa, se ela é ruim, nós vamos cair, porque os investidores estão vendendo. Dentro do mercado tradicional, as pessoas não conseguem analisar o que os outros investidores estão fazendo. Apenas as pessoas que são insider traders, que sabem ali de informações que vêm antes do público, elas vão conseguir tomar decisões, por exemplo.
Mas dentro de cripto nós temos os dados on-chain, nós podemos ver exatamente o que todos os investidores estão fazendo. Através disso, a gente toma essas nossas decisões, decisões de entrada, decisões de entender o que está acontecendo, decisões de olhar para grupos de carteira e carteiras relevantes dentro do mercado e ver que essas carteiras estão aumentando suas posições. Olha só, quando a gente vê esse interesse em compra que nós temos aqui, a gente consegue ir lá dentro da blockchain depois traquear quem que é o grupo de carteiras que está fazendo essas compras. Esse daqui é o grupo de carteiras que comprou a primeira vez que a gente agulhou aqui nos 91 e que está comprando agora nesse momento. Esse grupo de carteiras é um grupo de carteiras extremamente relevante que eu traqueio, que eu sigo esse grupo de carteiras aqui para ver exatamente o que esses caras têm de interesse. Não que eu tome as minhas decisões exatamente em cima do que eles estão fazendo. Mas eu estou olhando o tempo inteiro para o que eles estão fazendo e isso daqui também é um dos fatores que me faz tomar decisões. E esses players eles estão acumulando nessa queda, ou seja, a gente pode ver sim uma movimentação de alta. O fato é que, por exemplo, eu fiz vendas de Velo exatamente lá no topo dessa movimentação, 0,34. Sim, eu vendi Velo lá no topo do mercado. E tem pessoas que compraram a estrela da minha mão. E não só compraram a estrela da minha mão, como compraram a estrela dos clientes da carteira Rumo ao Milhão. Porque lá dentro da carteira Rumo ao Milhão tem o registro, tem as publicações de venda de Velo. A gente fez uma realização de lucro, sendo que a gente estava com 250% de lucro em Velo, quando o Velo chegou em 34 centavos, sendo que a gente tinha comprado ela em 0,9 centavos. Ou seja, 0,34 centavos é exatamente aqui em cima, onde a gente tem essa linha branca. E se você se questionar aqui, mas você só vendeu 3%, logo em seguida ali eu vendi ainda mais posições, eu desci de 9% para 4%. Vendi em 32 também. Ou seja, depois dessas vendas que eu fiz, depois que muitas pessoas compraram a estrela da minha mão, agora eu vou olhar, por exemplo, para compras, porque o ativo ele já se desvalorizou 60%. Ou seja, eu posso comprar mais do que o dobro de quantidade de ativos que eu tinha sem que eu coloque R$ 1 para dentro. E olha só, essa técnica que eu utilizo de vender em alguns momentos e recomprar em outros momentos é o que faz com que você consiga construir um custo médio nos ativos sem que você coloque novo capital para dentro. Eu entendo, todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem dinheiro, que muito desse dinheiro acaba sendo gasto e você não consegue ficar fazendo aporte. Entenda que se você tem uma carteira, por exemplo, que você compra R$ 1.000 em Bitcoin e no mês seguinte você compra mais 1.000, beleza, esse mais 1.000 vai ser metade da quantidade que você vai ter no total, ou seja, isso vai diminuir muito o seu custo médio. Agora, depois que passar 10 meses, você já terá R$ 10.000 e você terá apenas R$ 1.000 para poder investir. Esses R$ 1.000 representam apenas 10%. Isso daqui não faz tanta diferença na sua carteira. Entende? Estratégias de DCA são perfeitas para a gente comprar dólar e não para a gente comprar cripto. Se você quer realmente enriquecer dentro de cripto, você precisa aprender a comprar e a vender também. Não é só comprar. Sabe por que eu falo isso? Esse momento que nós estamos vivenciando agora são os momentos que os gênios das altcoins estão no chinelo. Porque nesse momento, as pessoas que encontraram as melhores altcoins e ficaram investidas nos últimos 15 dias, ela viu essa altcoin se desvalorizando 60%, 70%. Isso significa que o capital dela foi pro limbo. Esse é o momento que a gente deveria estar fora das altcoins. Foi exatamente isso que eu fiz dentro da carteira Rumo ao Milhão. Se voltar no meu canal, finalzinho de dezembro, a partir do Natal, você vai ver eu falando que não é mais o momento das altcoins. Não é o momento da gente estar 100% exposto no mercado, é o momento da gente formar caixa. E agora é o momento da gente voltar a olhar para compras, porque estamos em um ponto interessante, tá? Eu ainda não vou voltar para as altcoins, tá? Então Velo ali tá se desvalorizando, deixa se desvalorizar, ainda não tenho interesse em voltar para esses ativos nesse momento e vou te explicar exatamente o porquê agora. Quando a gente olha, por exemplo, para o gráfico de total 3 das criptos,
a gente está vendo exatamente o market cap de todas as altcoins. A gente sabe que há um padrão muito clássico dentro do market cap. Ele demora muito tempo para poder reverter. A gente fica dentro de uma grande lateralização durante um período, a gente vem perder fundo, mas a gente continua dentro de lateralizações durante um bom período, para que depois de um certo tempo a gente venha se tocar na grande desvalorização que houve nas altcoins. E quando a gente olha o padrão que está se repetindo, é o mesmo padrão, o mesmo comportamento. A gente fica nesse lenga-lenga das altcoins se desvalorizando, fica naquele sentimento de que agora a altcoin vai performar mais do que Bitcoin, mas no final não performa, no final ela se desvaloriza. E a gente sabe que com o passar do tempo, até que as coisas esfriem, ainda não é o momento das altcoins. Então, nesse momento, eu não olho para as altcoins. Eu estou olhando para compras, por exemplo, no Bitcoin. Porque grandes players estão olhando para Bitcoin nesse momento. Então, eu também olharei para Bitcoin. Deixa as altcoins se movimentar quando a gente tiver sinais de reversão ou quando a gente tiver capitulações, aí a gente volta a entrar dentro das altcoins. Mas nesse momento, para mim, é um jogo de Bitcoin Ether, tá? Se você quiser ter um pouco ali mais de assimetria na sua carteira, mas não é o momento das altcoins. As pessoas que estão holdando altcoin nos últimos dias sabem a dor que elas estão sentindo nesse momento. Eu quero que você veja que tudo isso que eu estou falando para você, em resumo, é esse gráfico aqui que você está vendo na sua tela. Esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. O patrimônio da carteira Rumo ao Milhão não está se desvalorizando igual um doido, igual as altcoins estão caindo. 60% de velo, a carteira Rumo ao Milhão não está se desvalorizando assim. Porque a gente tem o patrimônio protegido, 50% está em proteção. Isso significa que se a minha maior posição ela cair hoje 50%, eu tomo apenas um drawdown de 25% na minha carteira. Simplesmente isso. E eu não acredito que essa posição vai cair 50%, por exemplo, agora, nos próximos dias. Isso daqui é um jogo de consistência. Eu gosto muito de falar que dentro da carteira Rumo ao Milhão, a gente vai se movimentar, a gente vai acumular o nosso patrimônio, vai ter momentos de desvalorização, o mercado está se desvalorizando nesse momento, não tem o que a gente faça nesse momento, mas o patrimônio ele está preservado. A gente subiu de elevador e nós estamos descendo de escada nesse momento. A próxima pernada, a gente vai subir mais uma vez de elevador e não subir de escada e descer de elevador, por exemplo. Entenda. Se você quer enriquecer, se você quer chegar no seu primeiro milhão ali, como a carteira Rumo ao Milhão está indo em direção a isso, você precisa aprender uma regra simples. Faça dinheiro, multiplique dinheiro, preserve dinheiro. Trabalhe, saiba poupar o seu dinheiro. Invista, saiba investir o seu dinheiro. Proteja aquilo que você trabalhou para você ter, que você investiu e multiplicou. Proteja esse dinheiro. Se você respeitar esse ciclo e você sempre recomeçar esse ciclo, você vai chegar na sua liberdade financeira. Se você desrespeitar alguma dessas 3 leis aqui, você não vai chegar na sua liberdade financeira. Não adianta querer pegar somente 10 mil reais e investir dentro do mercado cripto acreditando que você vai chegar no seu milhão. Não, você não vai chegar no seu milhão. Você precisa trabalhar e estar constantemente colocando dinheiro no mercado, investimentos. Trabalhe, poupe, invista. Depois você precisa multiplicar esse dinheiro, só trabalhar e poupar, deixar isso na poupança, não adianta nada. Você precisa multiplicar. Depois que se multiplicou, meu caro, você precisa preservar. Se você não preservar, você vai devolver tudo aquilo que você lucrou para o mercado. Bom, se você quiser ter todo o meu auxílio a essa jornada, se você quiser dar um Ctrl+C, Ctrl+V na minha carteira, deixa que eu tomo as decisões, deixa que eu analiso o mercado, você só precisa copiar e colar. Entra para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página. Nessa página, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, nesse vídeo eu te conto o que é a carteira Rumo ao Milhão. Aqui embaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, que é exatamente essa plataforma que há um aplicativo no seu celular para você receber as notificações na tela do seu celular. Aqui tem o resultado de alguns clientes, tá? Então são resultados consistentes. Esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, uma carteira que eu tenho extremo carinho por proteger, afinal de contas. É uma carteira que ela tem um objetivo simples e claro, chegar em 1 milhão, para que eu entregue esse 1 milhão pro meu filho, tá? Isso daqui não representa o meu patrimônio, simplesmente representa um presente que eu quero entregar pro meu filho, que é 1 milhão de reais.
Se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar as suas dúvidas. Mas entenda, você não precisa analisar o mercado, você não precisa saber nada do que eu falei aqui. Você só precisa entender que há uma pessoa séria, profissional, dedicada, que está buscando o tempo inteiro desvendar topos e fundos de cripto. Eu tenho 100% de assertividade? Não, e nem pretendo ter 100% de assertividade. Mas eu tenho uma coisa que para mim é um grande privilégio, que se chama consistência. Consistência na minha vida pessoal e consistência nos meus resultados também. Se você está cansado de uma carteira que valoriza e se desvaloriza toda hora e que você nunca enriqueça, entre para a carteira rumo ao milhão, que lá dentro você terá uma estratégia consistente ao longo do prazo. Você fará o seu próximo milhão nos próximos meses? Não. Você precisará de um bom tempo para que você chegue nesse 1 milhão, beleza? Mas se você quiser caminhar essa jornada junto comigo, carteira rumo ao milhão, no primeiro link da descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!